queridos amigos, é com muito prazer que a gente começa mais um episódio do Torcida Cast, nosso encontro aqui na Play Hits TV, um programa sobre futebol, para a gente falar de muitos esportes com vocês aqui e com convidados especiais. Hoje, o nosso convidado é um cara que tem história, fez história no futebol pernambucano com a camisa do esporte. Chegou até a seleção brasileira, encantou os torcedores com aquilo que mais o torcedor gosta, gol. Se alguém sabe fazer gol, esse rapaz, Luiz Carlos de Aquino Guirra. Luiz Carlos, tudo bom? Prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer é todo meu, Júnior. É com grande satisfação que eu venho aqui estar ao seu lado fazer um bate-papo esportivo. Pois é, rapaz. Para quem não conhece o Luiz Carlos, né, a galera jovem aí que não acompanhou o futebol da década de 80, o Luiz Carlos jogou no esporte, né, predominantemente na sua carreira no esporte, chegou a fazer 40 gols num ano, Luiz Carlos. Foi numa temporada, né? Aliás, num campeonato. Num campeonato, foi nem no ano, só no campeonato. É diferente, né? Muito diferente. No Campeonato Pernambucano de 84, depois que eu vim fazer essa pesquisa, né, que até então eu não sabia a média, né? 42 jogos, 40 gols, né? Uma média... 42 jogos, 40 gols. É uma média de quase um gol por partida. Isso é a média dos grandes jogadores hoje, né? Isso é a casa do Messi, do Cristiano Ronaldo. Né? Quem sabe eu estaria nesse patamar aí. Daqui a pouco a gente vai fazer essa viagem do passado para o dia de hoje, que eu quero saber com que jogadores você se imaginaria, né? Com que rendimento você se imaginaria nos dias de hoje. Mas vamos voltar lá para a década de 80. Futebol era mais fácil ou era mais difícil, Luiz, do que é hoje? O que é que você imagina de diferença daquela época para hoje? Eu não vejo diferença em termos... Eu vejo diferença na parte, como eu poderia dizer... Tática? Os caras fisicamente eles correm mais. Correm mais. É uma coisa óbvia, né? Até porque você vê pelas estatísticas do jogo, a quantidade de quilômetros que jogava na época e agora, corre mais. Ah, então você não ia conseguir dar aquelas arrancadas, não. Você levar porrada, Luiz. Não, mas aí a preparação física é o lado... Não, no caso, entenda, o lado científico. Eu ia ter os mesmos preparadores de hoje, fazendo as mesmas preparação física que se faz hoje, eu ia correr igual, com aquela habilidade daquela época. Então, não vejo nenhum diferencial, até porque, naquela época, o diferencial técnico prevalecia naquelas equipes que tinham um jogador que fazia a diferença técnica, e até hoje é a mesma coisa. Se você for procurar nos grandes clubes do Brasil e do mundo, vai ter sempre um neguinho ali que você, aquele cara é diferenciado. E aconteceu a mesma coisa comigo no tempo de hoje, comigo, com Pelé e todos os outros atletas do passado. Você começou em 80, você apareceu mais ou menos para o futebol em 80, mas aí em 84 mesmo que você conseguiu a vaga, não foi isso? Certo, eu fui juniores no esporte. Você fez 30 gols no júnior? Nos juniores eu fazia 30 gols, em média. Todo ano eu era artilheiro da competição e fazia 30 gols. Isso. Era uma média, mais ou menos, 30, 32 gols. E o meu início de carreira foi aquele início que até minha estreia foi naquele time, eu acho que você conheceu. De 80? De 80, País, Mariano. Ailton. Eu lembro. Romero. Merica jogava no esporte. Edson Ratinho, Denô, Roberto. Sim. E eu, como é que se diz, Barbatana, quando chegou no esporte, ele era um cara que dava muita, como é que se diz, chance aos atletas da base. Me via jogar nos juniores e logo ele me chamou, né? Isso mudou hoje, Luiz Carlos? Hoje é igual hoje? É mais difícil? Você está treinando no júnior e o técnico profissional olhar e dizer, vem cá. Não, eu acho que não, viu? Eu acho que hoje ainda é mais fácil, até porque... É mais fácil? Não é mais fácil, é porque há uma como é que se diz? Você tem mais informação, existe uma questão dos próprios dirigentes do clube exigir
eu não sei se você sabe disso, mas alguns presidentes do clube, ele exige que exista uma porcentagem de atleta da base no time de cima. Se ele vai ser titular ou não, se ele vai despontar ou não, mas ele está ali maturando, né? Está sendo observado. Então, hoje é mais, como é que se diz? Isso é praticamente como é que se diz? É obrigatório olhar para a base. É uma estratégia de todos os clubes grandes do Brasil. Tanto é que se aparece muito, né, garotos. Agora, lógico, né? Eu acho que às vezes nem todos os meninos que chegam lá estão preparados, né, para tal situação. Que isso aconteceu comigo, né? Você não estava pronto, na primeira. Eu estreiei no Maracanã, pô, com 18 anos, substituindo o Roberto contra o Fluminense. Roberto contra o Leão. Que beleza. Fantástico, rapaz. Eu lembro. E você olhava assim pro alto e fazia o quê? Eu volto a essas histórias. É lógico que eu ia tremer, pô. Jogando no meio desses caras, pô. Tipo era assim, Roberto, Givanildo estava no time, pô, que é um dos maiores ídolos que eu tenho, que eu acho Givanildo um jogador fantástico. Entre outras coisas, um cara de uma personalidade fantástica. Impressionante, né? E que eu me lembro bem ali dos vestiários de Givanildo, a gente fazendo aquelas discussões de bicho, de valores, discutindo com os dirigentes. Sim. E ele? E ele sempre era o cara taxativo. Os caras queriam dar uma coisa. Ele, pô, como é que tu vai dar uma coisa assim? Ele era mais ou menos assim. Tu vai me pagar isso e o meu rival lá, que é o arquival, tá pagando mais, cara. E os caras aceitavam numa boa. Era fantástico. Ele estava aqui e só ele falava. Ninguém estava apertado. E aí, conseguia reivindicar tudo. E até como treinador, né? Ele briga muito pro jogador, né? Briga muito pelo jogador. Ele levou isso, né? Para ser treinador. Sim, um cara de personalidade forte, uma história linda, velho. História linda. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Givanildo lá na ESPN, a gente levou ele para lá. E ele contou a história de que morava num quarto com 7 irmãos em Olinda, né? E teve uma vida maravilhosa, né? E conseguiu tudo que ele conseguiu, seleção brasileira, Corinthians, Fluminense, e jogou muita bola o Givanildo Oliveira. E você, Luiz Carlos, como é que foi o teu início? Você veio de Casa Amarela, você era quase meu vizinho, rapaz. Eu morava ali na São Vicente, na Rua do Oitão. Ali. Você falou ali, né? Ali é o que mesmo? É a Estrada do Arraial, né? Que você falou. No final da Estrada do Arraial, aí tem a Rua São Vicente, que fica na divisa de Casa Amarela para Tamarineira. Pronto. Eu morava ali. Então, eu morava ali na Estrada do Encanamento. Era uma casa, era um sítio, até um terreno bom, mas era de uma limitação muito grande em termos financeiros, né? Eu não vou dizer a você que a gente passava fome, mas a gente não tinha opções. Era aquilo e aquilo mesmo. A vantagem é que... Você tinha irmãos, pai? Eu tenho duas irmãs, né? Você e 2 irmãs, seu pai e sua mãe. Só que nesse lugar onde a gente morava, não só morava a gente e mais 4 famílias, ou seja, família de irmão da minha morava todo da mundo mamãe, junto todo mundo junto. Num sítio. Tinha 2 casinhas, mas a casa que a gente morava era humilde demais e pequena para todo mundo, entendeu? Sim. Mas eu, quando eu tinha, você tem uma ideia, que eu era tão obcecado por essa questão da moradia, que quando eu já tinha aquele sonho de atleta, até porque quando garoto eu já despertava isso. Já pensava ser futebol? Já dizia a todo mundo. Mas tu jogava o quê? Na rua? Peladinho. Não, na minha própria casa. No campinho ali. Era um sítio, né? A gente organizava 2 barrinhas. Os meninos, meus vizinhos, que são meus amigos de infância. Estado do Encanamento lá no final, ali, por trás do sítio da Trindade, é isso? Não, é ao contrário, é indo sentido Monteiro, né? Sim. Passa aquele, não sei se você sabe ainda, aquele hospital, Hospital de Olhos, não sei qual é o nome. Você conhece. Aí tem uns girador mais na frente, e hoje tem um prédio fantástico lá. Tudo virou prédio, a maioria, né? Então os meninos me acordavam de manhã, era de manhã, de tarde, de bola. Pelada. Então eu já falava isso para minha mãe, quando eu como é que se diz? Me entendi de gente, vou ser jogador de futebol, quando eu tiver um trocadinho a mais, a primeira coisa vai ser uma casa. E foi a primeira coisa? Foi a primeira coisa, aquela casa que a gente mora hoje, eu comprei, presentei minha família, né, no caso da minha mãe e meu pai, e inclusive bem próximo a um campo que eu trabalhei, que a gente teve a felicidade de brincar lá, bater uma Coliseu, né? O Coliseu. Isso, lembra? A casa é ali próximo, Rapaz, é em frente ao hospital como é que se diz? Veterinário. Vou contar uma coisa para vocês, viu? Eu tinha, o quê? Acho que uns 25 para 30 anos, acho, por aí. O Luiz Carlos tinha se aposentado
eu tinha uma saúde muito melhor do que eu tenho hoje, era jovem. Esse rapaz com 40 anos de idade, para eu marcar ele, era um negócio assim, quase impossível. Era uma coisa incrível, entendeu? Assim, impressionante. E me dava uma honra tão grande. Mas você conseguiu. Dar uma Conseguiu o quê, rapaz? Eu consegui. No final do jogo, vamos fazer uma apurada aqui. 8 gols de Luiz Carlos. Eu consegui tirar 3 bolas que ele ia fazer os 11 gols, só fez 8, né? Mas pelo menos consegui lá. Mas naquela época, né? Eu nunca deixei de treinar, né? Até hoje eu gosto de correr. Você tá saudável, graças a Deus. Sempre gostei de dar uma corridinha. Então, lógico que para profissional não ia dar mais, mas para bater as minhas peladinhas sempre... Você joga ainda, Luiz? Porque tem gente que quando se aposenta não gosta mais de jogar. Você gosta de jogar? Mas eu gosto. O que acontece, Júnior, é que pela minha atividade de hoje... Hoje você trabalha na base do esporte, na escolinha. Na escola de futebol do esporte. Tá. Já há quanto tempo você está lá, Luiz? Eu estou lá, vai completar 17 anos. Desde que essa escola ela passou a ser gerida por Chico Guerra, eu estou lá presente, entendeu? 17 anos. Então, o que acontece? Eu tenho atividades, disputo 3, 4 competições paralelamente no ano. E o que acontece? Aí tem uma folga no domingo. Entendi. Aí os caras, vamos jogar bola, Luiz. Aí não dá, né? Minha folga aí não. Minha mulher vai me largar, vai me deixar. Já trabalha a semana inteira, chegar na folga. Bola. Embora, é lógico, eu faço com a maior satisfação, adoro o que faço, amo a bola. Eu vou até falar uma frase que Zé do Carmo usa muito, né? Obrigado ao futebol, né? Porque até hoje eu vivo dele. O Zé do Carmo falou essa frase para mim. A gente estava na fazenda do meu pai, lá em Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano, e ele olhou, foi a primeira vez que eu ouvi ele falar essa frase. Ele disse, obrigado, futebol. Eu disse, por que, Zé? Ele disse, você acha que eu estaria aqui com o doutor Donico Medrado, que era meu pai, promotor de justiça aposentado, na fazenda dele, ele me receber por quê? Eu só estou aqui porque eu fui jogador de futebol, então eu não estava aqui. Obrigado, futebol. Foi o que ele disse. E assim, e a recíproca de conhecer vocês é uma experiência maravilhosa. É fantástico. Mas ele está certíssimo. Você jogou contra ele, contra o Zé? Várias vezes. Batia, inclusive, tem um jogozinho que eu sempre jogo na cara dele, que a gente ganhou de 5-1 do Santa Cruz lá na... Qual foi que o Robertinho... ali foi outro, né? Eu não cheguei a jogar com o Robertinho, não, né? Quando o Robertinho chegou, eu tinha saído para o Santos. Tu lembra dessa história, né? Que o Robertinho deu um drible nele, não. Ele deu uma porrada no Robertinho, foi expulso, e quando saiu do campo, foi entrevistado. Zé, por que você fez isso? Eu falei, vai me humilhar? Eu vou humilhar, eu vou ficar aqui? Pau nele, saiu e foi expulso. Futebol raiz, Luiz. Futebol raiz é o que você jogou na década de 80. Eu tive esse jogo, se eu não me engano, foi no ano de 86 esse jogo com o Zé do Carmo. A gente ganhou um jogo de... Mas ele também teve lá seus momentos jogou bons. Muito bem. Né? Muito foi. Bons. Zé foi uma história bonita. Um grande jogador, né? Teve boas passagens, uma história também brilhante no futebol. Vamos lá. 84 você fez 40 gols. E aí, foi o melhor momento da sua carreira? E esses 40 gols me contemplam como o maior artilheiro de todas as histórias do campeonato pernambucano, né? Que pouca gente às vezes sabe disso. Sim. Eu sou o maior goleador numa só edição de pernambucano na história. Na história. E um dos maiores artilheiros da história do esporte. Sim, eu sou Você era o quarto, né? Quarto. E vivo, né? Que, infelizmente, os outros 3 que já se foram, né? Em casa, o terceiro era, que foi mais recente agora, era o Léo, né? Leonardo Era, que eu também, tiro o chapéu para ele. Tira a boina para ele. Aí é um jogador que jogava como eu jogava. Rápido, a única coisa que o Léo não tinha, que eu tinha, era justamente a questão de jogar de costa para o gol, proteger a finalização. A bola. Não, fazer a parede, né? Que ele não era área. Até porque também ele era levezinho, pequenininho e mas ele, em termos de habilidade... Você, assim, eu acompanhei muito da sua carreira, naquela época que você jogou 83, 84, 85, 86, foi teu auge no esporte até você sair, né, pro Santos. Sim, né? sim. Então, acho que para mim foi o teu auge ali no esporte. Você era um cara que tinha uma habilidade impressionante e conseguia conduzir a bola colada no pé. Sim. E normalmente os jogadores não têm essa habilidade. E isso não se aprende, não. Isso nasce de berço. Talvez lá em Casa Amarela você fez isso muito, né? Aí levou para dentro do campo. E também tem a questão do treinamento. E outra coisa, uma coisa importante que eu passo muito para os meus alunos
é que eu treinava sozinho, pô. Eu me cuidava sozinho e fazia todo tipo de atividade. Eu brincava com a bola, fazia a parte física, mas a parte técnica eu fazia também. E também tem uma coisa que você esqueceu de falar. O quê? Eu driblava com os 2 pés. Sim. E chutava com as duas. E isso dificultava o zagueiro, né? O zagueiro não sabia. Eu tenho uma coisa aqui que você sabe, você conheceu o Edson Gaúcho, né? Que era o cara batia até na mãe dele. Sim. Mas ele fazia de tudo para não virar. Quando eu virava, eu sentia que ele estava inseguro. Entendi. Entendeu? Eu sentia, né? Aí ficava fácil de driblá-lo, entendeu? Eu lembro de um gol seu na Ilha, Sport Náutico, que você driblou Lorival. Sim. Aí Edson Gaúcho, tinha mais, quem era? O Ivan. O Ivan, zagueiro, o quarto zagueiro foi do Vasco, jogou no Santa também. Outro zagueiro que Deus o tenha, que também era Alfredo Santos. Alfredo Santos, grande jogador, Alfredo. Saudoso Alfredo Santos, jogava muita bola. E que nos deixou recentemente, né? Sim. Uma perda enorme. Não só como pessoa, mas para o futebol pernambucano, por tudo que ele representou. E o Mazzaropi, que na hora de fazer o gol, eu não chutei, eu driblei ele e finalizei. Foi um gol que realmente... Eu lembro desse gol, foi impressionante. O Ronaldo Fenômeno, ele diz, Luiz, perguntaram a ele, Ronaldo, por que você sempre consegue driblar o goleiro? A resposta do Ronaldo foi assim, ele cai, toda vez ele cai, mas assim, para quem não tem o talento, não é que ele cai, é porque o time é diferente. Também. Os caras que têm habilidade, que têm jeito, que têm capacidade, ele não sente que ele chega no último momento. Qualquer jogador normal já tinha chutado. O que você está falando é corretíssimo. O que acontece eu, quando garoto, eu tinha um treinador que trabalhava finalização comigo, o próprio Barbatana, que ele gostava muito de fazer atividade. Então ele dizia, são 3 opções do jogador quando está mano a mano, com o goleiro, né? Mano a mano. Isso aí também vai depender da tomada de decisão do atleta. Que uma é tirar dele, dar o totozinho ou driblar. Essas são as 3 situações que o atleta que está mano a mano com o goleiro tem que fazer. Agora, entre outras coisas, tem que ter isso. O equilíbrio, a tranquilidade. Ele saber, o atleta também, que os caras diziam, também tem um treinador, me disseram isso. Eu não entendo alguns atletas que quando está dentro da área se desespera, quer dar chutão, porque a área é o teu lado, é onde tu está protegido, é a tua proteção. Quem tem que estar desesperado é o zagueiro que está contra tu ou o goleiro, porque se ele errar o bote, ele vai fazer pênalti. E se ele não cuidar... E era isso que eu tinha. Eu sei, se você pegar uma sequência de gols meus, você vai ver vários gols meus driblando o goleiro. E até você assistiu também. Sim. Eu ameaçava e cortava. Ou então tirava do goleiro, fazia isso direto. E também chutava. Tem um gol mesmo agora que eu postei contra o Santa Cruz, que eu já dominei e virava já batendo. Eu também tem outra coisa fantástica que um atacante não pode deixar de ter, é chutar no gol, ver o gol e chutar. Eu saía de campo com o pé inchado, de tanto chutar a bola. Você gostava de finalizar e já matava tentando posicionar para finalizar. É o domínio orientado que a gente fala hoje para os meninos. Eu já dominava essa bola orientando para a finalização. Ou seja, dava no máximo 2 toques na bola. E quando podia bater de primeira, de primeira. Eu vou te fazer uma pergunta, Luiz, que eu tenho uma tese que eu digo sempre aqui na rádio que eu defendo, que eu queria saber o que é que você pensa sobre isso. Que é assim, na minha época de jogar futebol pelada, né, eu nunca fui jogador profissional, nunca tive essa honra, mas assim, os meninos jogavam pelada na rua, jogavam descalço, jogavam de chuteira, não, descalço, sim. Jogava menino grande com menino pequeno, jogava em campo de terra, jogava no quintal, jogava na rua, com o pé caindo dentro do bueiro, jogava em todo lugar, né? Hoje, os meninos que vão querer ser jogador de futebol, eles jogam 2 vezes por semana, numa escolinha, com tudo do mesmo tamanho, tudo com a chuteirinha bonitinha, sem dar uma raladinha no chão, sem dar uma topada para estourar o samboco do pé não tem isso. Tudo bonitinho. Joga 1h30, depois vai para casa dormir e acha que vai ser jogador de futebol. Por que o Brasil está nessa situação sem revelar jogador? Porque não tem mais isso. Antigamente todo mundo jogava em todo lugar, então a demanda, a produção era muito mais. Hoje em dia não, é tudo muito bonitinho, muito certinho, menino do mesmo tamanho. Faz diferença não, Faz, Luiz? Sim. Principalmente nessa questão de quem quer... aspira a ser um atleta profissional.
O que você falou aqui, eu passo para todos os meus alunos, que as atividades na escola de futebol é segunda e quarta, terça e quinta. Eu já falo logo, se tu quer ser jogador de futebol, tu vai ter que treinar todo dia, fazer um reforço, fazer um específico. E a questão também, hoje em dia, que também dificulta mais ainda essa questão de a gente dos meninos estar na rua batendo pelada todo dia, justamente, como se diz, as grandes empresas imobiliárias, que tudo que é terreno, construiu arranha-céu. Você não tem. Em todo lugar, que você também está falando de uma época, que a gente tinha campinho em todo lugar, pô. Inclusive na minha casa, que hoje também é um prédio. Virou um prédio. E acabaram também com os campos de várzea. Isso acontece. Agora, você falou certíssimo, ninguém vai ser jogador treinando 2 vezes na semana, 1 hora, quer dizer, que é 1 hora, 1 hora e meia. E você... No meu caso, que os meninos saem da escola de futebol, eles vão ter que passar por uma peneira e vai ter que se equipar. O treinador que está lá vai fazer um nivelamento de quem está lá e com quem está na escolinha. O menino que treina 2 dias, fisicamente não vai estar nunca no nível dos meninos que estão na base, não é isso? Isso. Então tem que se preparar, cuidar, treinar todos os dias. Infelizmente, essa questão que você está falando também tem a ver com a violência que está hoje. Os pais têm... Preocupa muito com o menino, não deixa. Não deixa o menino na rua, né? Não deixa. Eu mesmo, eu passava o dia na rua, pô, jogando futebol. Eu também, pô. Eu passava os dias na rua, batendo pelada, é lógico. Quando eu estava de férias no colégio, como eu te disse, os meninos me acordavam para jogar futebol. Era fantástico. E era o que eu mais gostava, né? Secura boa. Você fez 14 gols na edição de Brasileirão, não foi isso também? Sim. Série A? Eu acho que isso está até errado, viu? Foi? Mas eu acho que contaram foi mais? errado. Eu contei 15. 15? Na minha época. Mas tiraram tudo um bem. gol seu, Luiz? Tiraram um gol meu, mas tudo bem. Mas Série A? Na Série A. Só que isso aí... E foi artilheiro? Não, isso aí não da Série A, não. Mas isso aí me contemplava até André agora bater esse recorde, que era um recorde meu. Esse foi um ano de 85, e eu não sei qual foi o ano agora de 2000 e... 2006, eu acho que ele fez. Não, foi nada, eu acho que foi agora, 2000 Desculpa. O Sport foi 6º colocado. 2014 ou 15, alguma coisa assim. Vou checar. Foi mais ou menos... Ele quebrou meu recorde, né? Então, eu continuo sendo o 2º maior artilheiro em toda a história. De uma edição. Em uma edição. Foi o André ou o Diego Souza? Diego Souza. Não, foi André. André? Diego Souza, ele igualou. Ele tem 14 gols também. Igual a você. E o André, se eu não me engano, ele fez 16 gols no Brasileiro. André, então isso foi tanto. Não é fácil fazer também 14 gols e a gente jogando num time... aqui do Nordeste, que não tinha toda essa estrutura que tem hoje o esporte. Né? Embora eu creio que, na época que eu jogava, nossas equipes tinham uma condição melhor. Em termos de quê? Conjunto, que não se faz mais no futebol, cara. Que eu acho que é o grande... Como assim? Explica melhor. Por exemplo, como é que você... eu não sei, mas se tu pegar aí... as contratações que o Sport fez esse ano, não foi menos de 20 já. Até chegar ao final do ano, faz 30. Entendeu? Aí isso não dá... Tira o conjunto aí, você quer dizer. Lógico. Você, naquela época, você mantinha a base do ano anterior. Eu mesmo saí daqui depois de 4 anos. Joãozinho já... A maioria. Se você puxar também... Vamos lá, quem era na tua época? Joãozinho, Denô... Eu quando cheguei da Merica, estava... Merica estava desde os anos... 80. Do início do ano 80... País. Denô 78 jogou no Sport. Não, Denô tinha saído já. Já tinha saído quando você mas jogou. O que nos faz... País estava um tempão também. Também País. O Kleber era um garoto que saiu da base, mas já estava ali há uns 2 anos jogando. Quem mais, rapaz? Na realidade, o plantel todo estava muito tempo junto. Sim. E duramos, quer dizer, continuamos mais uns 3 anos juntos. Então, essa mudança que acontece hoje faz com que os times tenham menos conjunto. Eu não tenho dúvida. Porque como é que o time vai ganhar? Tenho certeza que um dos requisitos principal para um time ser vencedor é o conjunto. Não tenho dúvida. E se você observar, quem é que faz isso hoje no Brasil? Faz. Você vai lá, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Palmeiras também.
Porque aí você vê, os caras tá sempre na... Ele pode não ser campeão, mas tá sempre entre os primeiros, pô. E se tu for pra Europa, é isso direto. Assim, né? Agora, se você for voltar o tempo, mais ainda atrás um pouquinho, aí é que você vai ver time com jogadores 10 anos no clube, 8 anos, e todo um plantel. Não estou falando os 11. Já quero falar de seleção brasileira com você, só que eu queria pegar esse gancho que você falou do que era o futebol e do que é hoje. Um dos pontos é esse, né? É de que antigamente tinha mais conjunto porque os jogadores ficavam lá. Hoje, Luiz, a coisa se profissionalizou muito no futebol, né? No sentido de que jogador que não se cuida, eu não preciso mandar ele se cuidar. Se ele não se cuidar, a próprio campo vai mostrar a ele que ele está errado. Né? Jogador que toma uma, que antigamente tomava muito, Joãozinho é um caso disso, conhecido aqui no futebol pernambucano, que ele gostava da cervejinha. Givanildo conta várias histórias dele que eu morro de rir. Mas deixa quieto, eu vou trazer Givanildo aqui para ele contar. Mas Givanildo é um alto profissional, era fantástico. Maravilhoso. Mas assim, em relação a essa questão da bebida, o que é que mudou? Antigamente era normal, era comum... não no dia a dia, assim, na folga todo mundo bebia, mas não era como é hoje. Hoje se beber, não joga. Sim. Aí eu vou falar as pessoas também têm ele é confuso em relação a essa questão da bebida, né? Associa a bebida ao cara irresponsável. Certo, perfeito. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Aí é diferente. Porque o cara na sua folga pode tomar uma cerveja em casa. Eu joguei na Espanha, para você ter uma ideia, culturalmente, a Espanha, na refeição antes do jogo, é liberado um copo de vinho para todo mundo. Uma tacinha de vinho. Normal. E os meninos bebem como qualquer outro jogador profissional bebe. Sim. Agora, é uma questão de Joãozinho, que as pessoas falam muito de João. Isso. Joãozinho... como profissional, eu defendo porque eu estava lá. Sim. E eu quero o primeiro a chegar no treino, meu velho. Sim. Nunca chegou atrasado em treino. Nunca faltou treino. Eu nunca vi uma falta de Joãozinho em treino. Sim. A não ser quando ele estava machucado. Que aí, então, é um cara altamente profissional. Então, o cara... E hoje e naquela época, é nítido você perceber o cara que está correndo no campo e o que não está. E também era punido, como sempre foi. É punido hoje, naquela época era punido. Ninguém queria um cara que não é a cachaça, é irresponsável, né? Aí ninguém queria. Agora, tem essa coisa do próximo... Aí a gente vê no tempo de hoje alguns jogadores que faziam isso. Por exemplo, eu não vou citar nome, mas tinha menino que saía na noite e no dia do treino do sábado pela manhã recreativo, chegava atrasado, dava para você sentir, perceber. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Ou faltava o treino. Isso... Eu não associo a bebida, eu associo o jogador. A responsabilidade. É irresponsável. Entendi. Um antiprofissional. Entendi. Porque o profissional de bola, que ele tome a sua cervejinha ou não, é uma coisa. Agora, faltar treino, deixar de trabalhar, cumprir as suas obrigações com o clube, isso aí é que tem que prevalecer na hora de a gente avaliar o atleta. Ou então ele passar do seu limite de bebida e aí se tornar irresponsável. Sim, porque se ele passou, ele não vai conseguir render. Isso. Com certeza, até porque no campo como você é nítido. Sim. Você tem que ter um extracampo bem, que é sempre... Desde aquela época, a dia de hoje, é o terceiro tempo do treinamento, é justamente o repouso. E nós sabemos que a principal ferramenta de jogo de um atleta é o corpo dele. Sim. Se ele não cuidar do corpo dele, ele está morto. Não vai o torcedor vai gritar, a bola pune. Ele vai cair e cai, não tem como. Treinador de futebol, quais os treinadores de futebol que você mais destaca aí, que passou pelo seu trabalho, na sua época, quem você destaca? Não, e na minha época teve alguns que, infelizmente, já se foi, né? Sim. Que é o caso de... Eu adorava o Enio Andrade. O Enio Andrade, até na sua própria carreira, se você lembrar, ele foi campeão brasileiro com times Curitiba, né? De menor expressão. Sim. Era um cara que era taxado como retranqueiro e não era retranqueiro. Ele tinha uma metodologia de trabalho fantástica. Por exemplo, ele não se preparava para um time jogar. Ele preparava o time dele para jogar da forma que ele gostava. Então, ele sempre treinou um time em 3 posicionamentos em campo. Todo coletivo vai fazer isso. Uma marcação
alta lá em cima, pressão, outra meia ali na intermediária e outra atrás. Ele trabalhava todo o coletivo. Então, esse negócio de linha alta já fazia? Sem fazer o que os treinadores fazem, alguns fazem hoje, né? Eu conheço alguns treinadores que, para deixar o time dele mais defensivo, ele tira um jogador e bota um mais defensivo e tira uma... E ele não fazia isso, ele joga... Com os mesmos jogadores, ele deixava a equipe jogar em então, 3 posicionamentos diferentes e dentro de campo ele só fazia assim, ó, 3, 1, 2, acabou. E a gente já sinalizava e acabou. Então, Enio Andrade, mais na época. Enio Andrade, quer dizer, Carlos Alberto Silva, que teve ele levou para a seleção, não foi? E lá no Santos eu também tive eu joguei, trabalhei com o Candinho, que eu gostei de foi Candinho. Da Portuguesa também, muito tempo. Eu sempre admiro treinadores que jogam, por isso que eu estou falando do Enio, que joga com time para vencer. E também treinadores que jogam, que isso acontece muito, né? Da mesma forma que ele joga em casa, ele joga fora. Isso é tão difícil. É uma coisa impressionante, velho. Porque isso é medo. Eu não entendo joga isso. De um jeito em casa, aí vai jogar lá fora, joga diferente. Joga com a bunda no goleiro lá atrás. Não existe negócio assim. Então, eu gosto de treinador corajoso. Meu time joga desse jeito, ele vai jogar na cara. E aí, até mesmo, eu faço essas perguntas. O campo do adversário é diferente, é menor, é maior, a trave é de ouro. Eu não entendo. Não, e se você vai pegar... O mais impressionante é assim, se você vai pegar um Flamengo no Maracanã, o time tem potencial, tem qualidade. Se você vai lá, tudo bem, você tenta arrumar a casa para segurar o Flamengo. Mas às vezes o time que vai jogar é pior do que você. Mas só o fato de estar jogando fora, você vai e joga com o bumbum na parede, pô. Eu acho isso... eu não consigo compreender, não consigo. E eu também sou daquela ideia que a defesa boa é a que joga longe do seu gol, pô. Não a que traz o time adversário para jogar próximo a seu gol. Eu tenho essa ideia. Tu é aquele que fica gritando, sai. É lógico, porque eu tô aqui, ó, eu jogo do meio para frente no campo do adversário, a bola só roda a área do cara. O meu gol tá distante, pô. Não é verdade? A bola tá distante do meu gol, pô. Eu sou dessa teoria, dessa filosofia. O Carlos Alberto Silva, ele levou para a seleção. Me conta um pouquinho como é que foi essa história, porque curioso aqui, e eu queria seu depoimento sobre isso, a gente tinha, no passado, uma dificuldade enorme de ter jogadores na seleção convocados diretamente de Pernambuco. E muito se fala que você só foi para lá quando chegou no Santos, não foi isso? Você não foi com a camisa do Sport. Não. E muito se fala que para o jogador ir para a seleção tinha que sair dos clubes pernambucanos, o que eu acho um absurdo. Mas isso acontecia mesmo, Luiz? Eu não via isso, não, até porque o Carlos Alberto Silva, ele era muito amigo do Tele Santana, né? E ele foi treinador do Sport. Eu me lembro que nessa época que eu já estava jogando aqui no Sport, ele fez até uma indicação minha para ir. Mas lógico, mas você não chegou aí? Não cheguei aí, né? Não cheguei aí. Realmente, quando eu fui para lá. Eu lembro também de Givanildo, que foi direto, né, do Santa Cruz para lá, Nunes, e depois, mais recente, só Diego Souza, né? Diego Souza. Difícil. Né? Mas Juninho foi pro Vasco primeiro. Também. Realmente é difícil. Eu também tenho uma ideia, né, que... na nossa a bola tu estava jogando, se tu tivesse no Flamengo, tu ia mais fácil, né, não? Mas eu também tenho uma ideia. Qual? Uma ideia que, por exemplo, na minha época, eu lembro que jogos nossos transmitidos a nível nacional era 1, 2 ou 3 no ano. 3, 4. E o cara não vê e quem é quem vê, pô? Naquela época, eu me lembro que assistia jogo do Flamengo, do Corinthians, Palmeiras... Parabólica, tudo. Não, aqui mesmo. Era transmitido direto. É isso aí. Então, se a propaganda, a divulgação a televisão, os caras não eram vistos, né? E eu acho que isso atrapalhava muito. Como é que os caras iam convocar alguém que não era conhecido? Também deve ter essa situação. Eu me lembro que... Você ganhou algum motorrádio? Não tem um negócio assim. Ganhou um motorrádio, o craque do jogo ganhou um motorrádio. Na minha época, eu ganhei... Você ganhou um motorrádio? Eu ganhei alguns prêmios, mas aqui não tem... esse jogo mesmo contra Santa Cruz, eu fazia muito... Eu não fazia muitos gols assim,
3, 4 gols num clássico, mas todo clássico eu estava fazendo gol, ou seja... Você preferia jogar fazia gol nos clássicos. Você preferia jogar contra o Náutico ou contra o Santa Cruz? Para fazer gol? Ó, veja só, era todos os times bons. Se eu disser a defesa do Santa Cruz aqui, de falar a defesa do Náutico, por exemplo, o do Santa Cruz, a gente tem era o Ivan. Os adversários. Não, os goleiros era. Não, os goleiros. Goleiros. Birigu e o Luiz Neto. Sim. Lateral direito, Ricardo Rocha. Campeão do mundo. Jogasse contra Celso e Heraldo. Celso foi campeão do mundo jogando com o Porto, né? Heraldo campeão brasileiro com Curitiba. E na lateral esquerda, o Marco Antônio, nosso Marco Antônio, que era um baita de um jogador. Bola. E na frente das zagas, Zé do Carmo e Ângelo. Era. Só jogador fantástico, pô. Aí, para fazer gol nesses caras, também tinha que ter qualidade, senão não fazia. Lá do outro lado, eu só me lembro de Ivan, Alfredo Santos, Lorival, Edson Gaúcho. Edson Gaúcho também. O lateral direito. Tinha também. Caramba, lateral direito? O lateral direito agora me deu branco, cara. No Náutico, naquela época? Pô, agora me deu 84. branco. Sivaldo era o lateral esquerdo. Sivaldo. Era o Levi, não? Era o Levi? Eu acho, não, Levi não. Levi foi antes. Levi foi depois um pouco. Foi depois? Não estou lembrando. Mas agora eu não lembro, não. Mas eram jogadores fantásticos. Era um Náutico muito forte. O goleiro tinha o Mazarop, né? Mazarop que foi campeão Cantarelli, do mundo. Né? Pô, os cara foi, se eu não me engano, o Mazarop foi o único jogador o único goleiro que pegou um pênalti de Zico, se eu não me engano, né? Se eu não me engano. Foi campeão também da Copa do Brasil. A primeira Copa do Brasil, 89, foi Mazarop, o goleiro do Grêmio. E foi campeão do mundo também, Mazarop. Então, jogadores fantásticos, pô. Então você, para fazer gols... Também o nosso time não era mal, né? O nosso time era bom. Era bom. Você, Joãozinho, Neto. Você te deu muito bicho, não? Ele me deixou na cara do gol toda hora, velho. Eu dava um trocadinho a ele. Já tinha isso? Não tinha o Pixel na época, não. Não tinha Pixel, não. Não. E tinha outro cara, rapaz, que em 84 me deixava na cara do gol. Era Neto, né? Neto que depois... Meu velho, aquele cara... Era fantástico para me servir, cara. E eu tinha essa facilidade de um aproveitamento muito bom, eu acertava mais do que errava essa oportunidade. Aí os caras, pô, eu quero ganhar bicho, joga a bola nos caras. Vamos falar um pouquinho da seleção, do teu período na seleção. Pan-Americano de 87, você foi com o Carlos Alberto Silva. Quem estava lá com você? Quem era a galera? Tafarel? Tafarel, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha... Valdo. Valdo tava lá. Nelson. Evaí. Era o atacante que você. Raí. João Paulo, deixa eu lembrar. João Paulo, ponto esquerdo do Guarani. Tinha, como é que se diz? Douglas, um volante. Sim, lembro. O irmão de Cléo, que agora eu me esqueço o nome. Silva, se eu não me engano. Me fugiu. Também me fugiu o nome dele. César Sampaio? Não, César Sampaio eu joguei com ele no Santos. Na seleção, não? Na seleção não estava, não. Era Luiz Carlos Ving, não? Lateral direito? Não, né? Não. Ving acho que foi só na Olimpíada, 88. Tinha Careca, eu não sei se você lembra de um Careca. Careca, sim, do Cruzeiro. Sim. Sim, lembro. Jogou no Cruzeiro. Jogava na ponta esquerda do Cruzeiro. E Volta a gente já falou, né? Mas era um time maravilhoso, né? Era um time bom, a gente foi campeão. Campeão de Indianápolis. Foi Pan-Americano. Não fui bem. Mas você jogou, não foi? Joguei. Eu fui convocado naquela situação. Por exemplo, o Mirandinha, que era o outro atacante da seleção. Mas era o Mirandinha. O Mirandinha, o que foi pro Newcastle. Sim. Ele jogou no Náutico. Ele foi transferido pro Newcastle. E aí... Carlos Alberto Silva rapidamente mandou me convocar, né? E tua sensação, Luiz? Foi fantástico, né? Você estava onde? Você lembra onde você estava na hora que chegou a informação? Eu estava, não, os caras me deram informação lá no vestiário mesmo, no Santos. Eu achei fantástico. E outra coisa, né? Repercute, né? Seleção brasileira pode ser qualquer um. A imagem... E aquela seleção, se você puxar, a história era a seguinte, porque antigamente tinha seleção sub-20, disputava com sub-20 lá, ou era sub-21, alguma coisa, mas essa seleção só não foi a única exigência que existia é que
Os jogadores que tinham disputado a última Copa do Mundo não podiam, só isso. Então, se você vê, o Washington... tinha o Washington também, o Washington chegou foi contratado. Eu acho que já tinha 30 anos. Pita, me esqueci de Pita, já tinha 30 anos. Então, foi um time do que ele tinha de melhor. E também, uma coisa interessante que eu não contei, o Jorginho e Romário e o Zé Carlos, né, o goleiro do Flamengo. Zé Carlos, goleiro do Flamengo, pronto. Sim. Eles estavam nessa mesma seleção. Aí, o que aconteceu? No dia do embarque, do embarque da gente, tinha uma decisão no domingo do Rio, do Vasco contra Flamengo. Aí os times dos dirigentes... Não liberaram. Não, conseguiram eliminar e tiraram o Romário, tiraram... O meu primeiro treino lá na Granja foi ao lado de Romário, meu velho. Teve uma bola que a gente fez uma tabela do meio de campo até entrar na área e Romário fez o gol. Às vezes coisa linda. Sim. Lá na Granja Camarim. Já tinha a Granja Camarim, não? Sim, foi lá na Granja. Aí, por infelicidade, os caras não foram, né? Romário, né? Romário, a experiência maravilhosa, fantástica. Eu acho que a gente tem história para contar, né? Essas coisas que a gente continue contando aqui pra gente. Agora, me diz uma coisa, por que o Luiz Carlos não teve continuidade na seleção brasileira? Bom, qual foi o caso? Eu diria, eu vou dizer, eu não fui bem, né? Certo. Mas eu teria como me recuperar no Santos, né? Isso com certeza. E também quando eu fui transferido para o Múrcia. Mas aí porque você saiu para Portugal, para jogar no Real Múrcia. Para Espanha. Para jogar no Real Múrcia. E para você ter uma ideia, na época, o meu empresário era um empresário só da esfera de Brasil e ele tinha uma relação internacional. Era o Juan Figuer. Era o Juan Figuer? Então, trabalhava com inclusive Ricardo Rocha era atleta dele, Miller, Dunga, Hugo de Leon, que foi meu parceiro no zagueiro uruguaio. O Hugo de Leon, o Rodolfo Rodrigues. Então ele tinha jogadores no mundo todo e contato no mundo todo. Sim. A ideia era jogar no Múrcia, do Múrcia ir para o Real Madrid, porque essa era a ideia. Aí eu me lesionei. Conta aí essa história. A lesão é que deu uma declinada. Ligamento feio? Ligamento cruzado anterior. Joelho. Direito, esquerdo. O direito, né? E a cirurgia... Como foi a jogada? Foi onde? Foi no treino? Na realidade, foi... normalmente, uma lesão de ligamento, as pessoas pensam que é pancada. E não é. É sempre entorse, né? Entorse. Normalmente é entorse. Pode ir sozinho. Então, eu subi, pulei, quando desci, aí pisei mal e virou o joelho. Né? Aí teve essa lesão. Então, aí... a cirurgia também não foi das melhores. Foi maltratada a sua lesão? No caso, não, a cirurgia, né? A cirurgia não foi bem feita? Não foi bem feita porque eu fiquei com flexo de 5 graus. E isso aí... Flexo é o quê? Só para quem não entendeu? Para quem não entende, é que a gente tem a extensão e a hiperextensão da perna, não é isso? A gente tira ela... Se você ver... não posso... Eu estou mostrando aqui como se a gente estivesse na televisão, né? Mas dá para entender. A gente... Seu joelho não estica, não esticava. Não estica... Não, mas ele até hoje, né? Que esse flexo fica, né? Fica. Então, depois da cirurgia, não volta a esticar. Fica com flexo de 5 graus. Entendi. Pronto, 5 graus. Ele fica com carência de 5 graus. E aí isso diminui na sua velocidade, lógico. Que aí você não consegue pisar esticado. Você tem que então você usa mais a ponta do pé para nivelar o tamanho. Né? Se bem que normalmente você não corre com a perna totalmente esticada. Mas houve uma dificuldade. Mas eu para mim, não. A certeza na questão da lesão foi a falta de assessoria, que até para jogar, estava jogando legal. Teve um momento que eu voltei, consegui fazer gols, né? Não foi o mesmo, mas você nunca mais foi o mesmo? Lógico, e principalmente pela questão emocional, né? O emocional é que faz a diferença. Né? Foi duro, Luiz? Isso, foi duro. Você estava fora do país? Foi difícil, muitas insônias, sem dormir legal, porque... demorou muito a recuperação. Uma lesão que naquela época se voltava com 9 meses, eu voltei com quase 2 anos. 2 anos. Aí tu imagina, você longe... passa na cabeça do cara 2 anos fora. E longe da família, só eu e minha mulher. Você estava em Portugal ou na Espanha? Na Espanha. Eu e minha mulher, recém-casado, jovem, né?
Então cara, foi isso que quebrou a minha carreira, declinou bastante a minha carreira. Ali você estava com quantos anos? Quando eu fui, eu tinha 24 anos. Você se lesionou com 24 anos? No momento que eu estava voando. Então, mesmo que a minha não sequência para a seleção foi essa, porque eu tinha certeza que você sabe, eu fazia gol. Sim. E me adaptava rápido. O frio, para mim, é fantástico. Eu adoro jogar no frio. Que você corre e não cansa, cara. Como tem muita gente que não se adapta, principalmente nordestino, bate lá e volta, eu adorava. E aí, pô, se eu tivesse bem, com certeza eu ia fazer uma boa competição pelo Real Murra, seria contratado por... E mesmo que eu não ficasse lá, o Juan, ele tinha contato para me botar em qualquer lugar, qualquer país da Europa. E depois disso você ainda... voltou a jogar, né? Voltou para o Sport, foi campeão em 90 da Série B com o Sport. Depois ainda jogou em outros times, Comercial de Ribeirão Preto, jogou no Londrina, jogou no Fortaleza, mas não foi mais o mesmo Luiz Carlos que tinha começado. Eu voltei para o Sport no ano de 90, sim, que foi o primeiro título lá, jogando, que mas eu consegui. Você saiu em 87 do Santos. Aí você jogou um pouquinho lá e passou 2 anos penando. Para poder conseguir voltar a jogar. Isso mesmo. E aí, quando você ficou mais ou menos pronto para voltar... acabou meu contrato lá. Não, já acabou. Ele não me mandaram embora. Você recebeu tudo normal. Os caras foram homens, cumpriram tudo certinho comigo. Só indicaram o médico errado. Só indicaram o médico errado. Mas era o médico do clube, o cirurgião, cara. Entendi. Aí, retornei para o Sport naquela competição de 90. Aí o Sport abriu as portas para você voltar. Sim. Tá. A gente foi campeão brasileiro na Série B, com aquele time lá com Paulo Vitor. Mas você já não era titular nesse time? Não, eu era titular. Não era o Fábio, não? Não, o Fábio o Fábio era o terceiro atacante. O segundo era Sérgio Alves. Sérgio Alves é que entrava. Sérgio Alves entrou no jogo. Eu vim jogando, né? Eu vinha jogando, eu tive uma lesão contra o Guarani, torci o tornozelo. Tá. Aí entrou Sérgio. Eu lembro que a final foi 1-1 lá com o Atlético Paranaense. Um gol de Alencar. Um golaço, né? E aqui 0-0 na ilha. Isso. E eu entrei jogando nessa final. Você estava nessa final. E aí eu ainda fiz 4 gols na competição, que eu já cheguei na metade. Sim. Só que quem fez 4 gols nessa competição? O outro foi Ayrton. Eu fui artilheiro da equipe. Era um time que marcava muito, né? Mas não fazia muito gol, não, né? Era um time que marcava muito, eu lembro. Ayrton foi o artilheiro comigo da equipe, com 4 gols. Pois é. Mas depois que eu saí daqui em 90, né? A gente foi campeão. Eu fui para o Londrina. Aliás, para o Comercial de Ribeirão Preto. Londrina. Jogou lá no Comercial contra o Botafogo lá, né? A gente tava falando aí, é o clássico Come-Fogo, né? Que é o Comercial versus Botafogo. Nessa época eu estava disputando o campeonato lá, a A2, e o Comercial estava na A. Tá. Inclusive, então eu até falei que o Luizinho, né, que é meu compadre, estava jogando no... Luizinho que jogou no Sport, jogou no Santos. Isso. Não é isso? Ele estava jogando pelo Botafogo. E com uns campos com estrutura fantástica. Lá, né? Que eu achei uma coisa impressionante. Quando o Sport não tinha. Tem o estádio de Santa Cruz, que o Sport recentemente jogou pela Série B, que é o jogo do estádio do Botafogo, e o estádio Comercial, que também é um estádio individual. E para tu ter uma ideia, do Comercial, o Sport tinha uma banheira com hidroginástica nessa época, em 90. Que beleza. De uma banheira, não, estou falando do Esporte, tinha, mas uma coletiva. Os caras tinha 9 no vestiário, 9 não, 11 no vestiário dele individual. Tu imagina. Faz a diferença. O Comercial. Faz a diferença. Não, eu já estou dizendo uma situação, né? Sim. Hoje não, hoje a gente é grande, hoje a gente tem uma estrutura para jogar. Eu penso, né? Que a estrutura que o Sport tem hoje é para fazer time para brigar pela ponta todo ano. E parar com esses discursos de a gente vai entrar, mas a realidade da gente não é essa, a gente vai entrar para não cair ou ficar no meio da tabela. Eu acho isso erradíssimo. O time da gente pode fazer time competitivo para trabalhar todo ano brigando por ponta. Mas a cada um na sua, né? Cada um faz o que acha. E depois, né, do Comercial, aí foi pro Londrina, Sampaio Correia, Fortaleza. E aí
deu um tempo de, não quero jogar mais não. Sim. Parei quase 3 anos. E aí fica bater umas peladinhas por aí de vaso. Aí depois o Águia de Garanhuns, no ano de 2000, você já estava fazendo já? Eu já tinha parado. Montou um projeto lá, o Fedo Farias, que era o presidente passou para mim o projeto e disse, Luiz, a gente não vai atrasar nada, vai cumprir tudo que acertar com os atletas. Venha para cá. Pô, mas não deu outra, eu fui. Série A2, no Pernambucano. Tudo certinho, o cara pagava direitinho. Tudo direitinho. Dava aquela condição básica, mas não faltava, né? A gente foi campeão, fui artilheiro da competição e o Águia subiu de divisão. Aí depois eu deixei de lado. Pois é, rapaz, eu acho que você podia ter ido muito mais longe, né, Luiz, se não tivesse essa lesão no seu joelho, né? Com certeza. Né? Você me viu jogar, né? E eu tenho essa convicção. Se não fosse a lesão, eu teria feito bem mais hoje, passado mais tempo só em equipes de... Você fez uns 300 gols na sua carreira? Eu fiz. Eu acho que eu não tenho a estatística certa, mas acho que eu fiz os 350 gols. Nesse pouco tempo de jogo. Pois é, porque estourou o joelho com 24, já não jogou em alta performance 24 em diante, né? Então, iria mais longe. Como é que se diz? Eu fazia gol, eu teria jogado mais tempo em equipe de elite. Tinha um excelente empresário para intermediar. Você acha que ia para a Copa? Eu acho que eu tinha. Você tinha bola para jogar uma Copa do Mundo? Eu tinha, até porque eu não tenho dúvida disso, até porque nessa seleção que eu fui, eu estava lá com os caras que foram para a Copa do Mundo, inclusive o Romário, só que o Romário não chegou aí, mas estava com o Ricardo Rocha, estava com Raí, que foi, estava com o Gomes, que também foi. Ricardo Gomes, né? Tinha e Tafarel, que foi o goleiro então, da seleção. Inclusive, 88, que foi as Olimpíadas, que foi quando o Romário explodiu, né, assim, em termos de seleção, que o Brasil perdeu a final para a Rússia, né? Tafarel pegou pênalti, o Romário brilhou, o próprio Bebeto, né? O Bebeto foi um dos 2 principais jogadores da seleção de 94. E sem esquecer também Mazinho, pô. Mazinho estava nessa seleção. E ele foi para a Copa do Mundo. Entendeu? Sim. Copa de 90 estava... Então, como ele disse, eu estava no meio dos caras e sentia a minha condição, né, cara? E não por isso, né? Só pelo que eu fiz como atleta. Eu era talentoso. Você não amarelava, não? Você é um homem de personalidade. Não, né? eu sempre cheguei. Eu me lembro da entrevista que eu dei a primeira vez que eu cheguei no Santos, cara. Porque os caras já chegam te pressionando. O que é que você acha? Você está jogando no Santos de Pelé. Aí eu digo, Pelé, ninguém vai chegar igual ele, não. Mas eu venho aqui para jogar o meu futebol, já fui taxativo. E quero crescer aqui dentro do Santos. Não deu outra. Era gol um atrás do outro quando eu cheguei no Santos. Cheguei na metade da competição lá. Teve um jogo Santos e Ponte Preta na Vila, que eu fiz 4 gols e o goleiro era Sérgio, meu velho. Sérgio, que foi seleção brasileira, depois foi para o Santos, que agora foi treinador do esporte. André Cruz era o zagueiro. André Cruz, da Ponte Preta no tempo. Também foi assim. André Cruz também estava nessa seleção. Nessa seleção. Então, o que eu quero dizer... e ainda fiz 11 gols no Campeonato Paulista, chegando depois do segundo... já no segundo turno 87. De 80... e lá não tinha tanto time como aqui, não. Se eu não me engano, é 20 times, né? E fazer gol no Campeonato Paulista não é fácil, não, meu amigo. Não é fácil, não. É só... Luiz, estamos chegando na parte final do nosso programa, nosso bate-papo aqui. Por mim, a gente ficava muito mais tempo, mas é muito bom conversar com você, cara. E, assim, para mim é uma viagem, né? Você volta até aquela década de 80, que para mim era um futebol mais raiz, mais agradável de se ver, sabe? Eu acho que tinha menos mimimi, menos visibilidade também, mas era aquele negócio de você ir para o campo e ter a certeza de que tinha um bom futebol. Era mais raro você voltar para casa insatisfeito com o que viu dentro de campo. Um clássico, Santos Sport, Santos Náutico, Sport Náutico, era a certeza de um grande espetáculo, porque todo mundo ia se doar, ia se entregar, e era muito legal ver jogo naquela época. Para a gente fechar, eu quero fazer um bate-papo com você, um bate-bola com você. Você vai me dizer se você é melhor ou se a pessoa era melhor do que você. Alguns nomes. Certo? Beleza. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com os jogadores aqui de Pernambuco, depois eu saio para Pernambuco,
sabe, para o resto do Brasil. E depois eu vou fazer uma comparação da tua época com a época de agora. Vamos lá. Quem jogou mais bola, você ou Jarbas? Eu. Quem jogou mais bola, você ou Denor? Eu vou lhe dizer por quê. Porque Denor também é um fantástico jogador, mas se a gente for no números de gols, eu fiz muito mais gols que ele. Você ou Fábio, atacante do Sport? Eu. Você jogou mais bola? Muito. Você ou Edmar? Eu também. Edmar que jogou no Palmeiras, no Guarani. Sei. Você ou Careca? Careca, eu diria que o Careca. Careca ganhou. Até porque Careca era meu ídolo, cara. Eu me inspirei nele. Que legal. Eu lembro que o Careca, como se diz, no São Paulo, e eu tive a honra de, quando está aqui no Santos, também um treinador que eu admirava muito, Tele Santana. Quando o Careca foi vendido, ele pediu minha contratação. Eu nunca falei isso para você, mas agora que você lembrou do Careca, Sim. Pediu minha contratação. Mas esse Careca é meu ídolo. Eu perco para ele tranquilo. Aquele gol de 86, né? 3-3 que ele empatou no final com aquela pancada de esquerda. Fantástico. E também os números dele de Copa do Mundo, os títulos que ele teve, foi bem mais longe do que eu mesmo. Vamos lá. Você ou Bizu? Eu estou bem na frente de Bizu. Tá Bizu só gostava de fazer gol de canela. Desculpa, Bizu. Mas em termos técnicos, estou na anos-luz na frente. O Bizu, a gente pode dizer que era um excelente goleador, né? Mas eu tinha um diferencial técnico. Você ou Eider? Eider, ele até joga numa posição diferente da minha, né? Mas eu sou mais eu pelo fato da questão do goleador, né? Mas ele também era um fantástico. Eu jogava no Náutico, né? Joguei várias vezes contra ele. Você ou Evair? Evair também, não pelos títulos, né? Que ele tem bem mais títulos do que eu. Mas Evair, em termos técnicos, está atrás. Ele não é um jogador habilidoso. Jogador mais de referência diária. Não é que ele não era fantástico. Mas eu estou na frente dele pela questão do drible. Do requinte do drible. Vamos para essa galera jovem agora que está na seleção brasileira, que eu quero tentar fazer uma comparação com você. Quem jogou mais bola? Você ou, por exemplo, o Rodrigo, que está na seleção? Não. O Rodrigo vai fazer a história dele. Mas eu estou na frente de Rodrigo. Tá na frente do Rodrigo. Até porque amarelou, né? Vou deixar isso aí, mas eu estou na frente do Rodrigo. Tá na frente do Rodrigo. Você, para a gente fechar nosso bate-papo aqui, você ou André Balada? Eu estou na frente de André. Não, André também tá. André é goleador. Jogador mais de força. Eu tinha isso que ele tem, mas como eu te digo, aí eu coloco o drible. Esses jogadores, mano a mano ou 2-1, eles esperavam um atacante chegar para tocar a bola de lado. Eu ia para cima. Você ou Wagner Love? Também eu acho o Wagner Love fantástico. Eu vou dar uma segurada aí, vou dizer que a gente empata. Empatou. Empata. E o último agora? Você ou Diego Souza? Diego Souza, ele, para mim, no esporte, não foi o ídolo que as pessoas têm nele, né? Entendeu? Adorava muito o Diego Souza quando ele jogava no Vasco, no Palmeiras. Se a gente for fazer uma comparação no geral, nos outros clubes que ele passou, ele jogou mais. Eu deixo ele na frente, porque ele também é um baita de um jogador fantástico. Mas aqui no esporte, não. Aqui no esporte, eu estou anos-luz na frente dele. Luiz, obrigado, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela atenção. Uma grande honra, né? Eu que conheço você há muito tempo, né? Mas nunca tive a oportunidade de lhe entrevistar, né? Muita satisfação conversar com você aqui. Obrigado pelo carinho. Você tem seu nome na história do futebol pernambucano. E para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho da torcida do esporte, sua relação com a torcida do esporte. É muito boa. Até hoje, né? Só recebo carinho nas redes sociais. Eu acho que foi uma torcida que sempre... foram poucos momentos difíceis aqui na minha... quando eu jogava, né? É um torcedor que sempre me apoiou, até porque no esporte eu só tive momentos bons, né? Até no momento que eu voltei e eu estava abaixo daquilo que eu joguei na minha trajetória pelo esporte,
A gente foi campeão e a torcida me recebeu de carinho. Eu só tenho que agradecer a torcida do esporte. Ainda hoje eu sou surpreendido com algum cara. Prazer, Luiz. Meu nome é Luiz Carlos. Sério? Aí, por quê, cara? Aí ele, sabe por quê? Meu pai colocou em tua homenagem, cara. Que massa. Aí é fantástico. Velho. Que massa. E não é um, não. Já encontrei uns 5, né? Que massa. Isso aí, só isso aí me dá vontade de chorar, meu irmão. Que alegria, né, Léo? É muito bom. O futebol é como... Eu vou repetir a frase do Zé do Carmo. Obrigado, bola, por estar me alimentando só momentos de prazer e eu estar vivendo em torno dessa coisa redonda. Né? Você conseguiu tudo no futebol, Luiz? Eu poderia ter conseguido muito mais, né? Estabilidade maior financeira, né? Mas o pouco que eu consegui manter um padrãozinho que eu não reclamo da vida. Como eu tive uma vida muito humilde e o que eu tenho hoje, eu sobrevivo, tenho o meu lazer e ainda continuo ganhando trocadinho com a bola. Boa, Luiz. Maravilha. Grande prazer estar com você aqui. Obrigado. Volte sempre aqui no nosso Torcida Cast, beleza? Um abração, Júnior. Um abração a todos os ouvintes da Torcida Cast. Valeu, meu irmão. E um abração mesmo e quando precisar, tu és ordem. Obrigado. Recebemos aqui o Luiz Carlos, ex-jogador do esporte, ídolo do esporte, da torcida do esporte, da década de 80. Jogou muita bola com a camisa do esporte. E você pode se inscrever no canal Play Hits TV e acompanhar todos os nossos programas do Torcida Cast. Você ativa o sininho das notificações. Toda vez que tiver um conteúdo novo, você recebe um ouvinte, tá bom? Você recebe um aviso lá, tá bom? A gente se encontra numa próxima oportunidade com mais um convidado especial aqui no Torcida Cast. Tchau!